Prezados, sou Cláudio, da turma de Engenharia Elétrica. Vocês já viram quando e por que a CEPAL foi criada, e por que ela virou muito mais do que um órgão técnico da ONU. Agora chegou a hora de conhecer as duas mentes que moldaram o pensamento dela nos primeiros anos e entender na prática o que esse pensamento defendia. Em 1950, chega a CEPAL um economista argentino chamado Raul Prebisch para assumir o cargo de secretário executivo. Ele ficou lá até 1963 e é considerado o principal arquiteto do que a gente chama de pensamento cepalino clássico, o famoso estruturalismo latino-americano. E olha só a sacada de Prebisch. A teoria econômica clássica jurava que o livre comércio beneficiaria a todos igualmente. Só que olhando para os dados reais da América Latina, ele e sua equipe perceberam que a economia global estava rachada ao meio. De um lado, tinha um centro industrial dominante. Do outro, uma periferia agrária e dependente. E a nossa região estava exatamente desse lado. Pensa nisso. O centro produz bens industrializados de alto valor, máquinas, equipamentos. A periferia exporta matéria-prima, café, minério, produtos agrícolas. E a matemática é cruel. Com o tempo, a periferia precisa exportar quantidades cada vez maiores de sua matéria-prima só para conseguir comprar a mesma quantidade de produto industrializado. É isso que Prebisch chamou de deteriorização dos termos de troca. E é essa ideia sozinha derrubou a lógica das vantagens corporativas de David Ricardo, que até então era usada para justificar o livre comércio dos países centrais. E é aqui que entra a segunda peça fundamental dessa história, o economista brasileiro Celso Furtado. Furtado não foi só um teórico, ele viveu essa história na prática. Participou da fundação e consolidação da própria CEPAL, atuou no grupo misto CEPAL-BNDE, fundou a Sudene e, em 1962, assumiu como ministro do Planejamento do governo João Goulart, onde formulou o Plano Trienal. Só que em 1964, com o golpe militar, ele foi cassado e perdeu os direitos políticos por 10 anos. Foi para o exílio e mesmo assim continuou produzindo sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. A contribuição teórica de Furtado é o que dá profundidade histórica ao estruturalismo cepalino. Ele é considerado o primeiro pensador brasileiro a construir um modelo de análise baseado na heterodoxia estruturalista, unindo isso ao intervencionismo keynesiano. E o ponto central da obra dele é este. O subdesenvolvimento não é uma etapa que a gente simplesmente atravessa até chegar ao desenvolvimento. É uma condição estrutural, persistente, que precisa ser enfrentada de forma ativa. E qual era, então, a solução de Prebisch e Furtado defendiam? A industrialização. Mas não qualquer industrialização. Para eles, industrializar era literalmente um remédio para o subdesenvolvimento. No fundo, essa era uma luta pela construção da própria nação, por um caminho de desenvolvimento autônomo que não dependesse para sempre de exportar matéria-prima barata, né? Essa estratégia ficou conhecida como industrialização por substituição de importações, ou simplesmente ISI. Produzir internamente o que antes vinha de fora, protegendo a indústria nascente com tarifas e incentivo. E nesse modelo, o papel do Estado era central. O Estado tinha que ser o planejador, o indutor da industrialização. Ele transferia a renda do setor exportador agrário para o setor industrial urbano, praticamente bancando a construção da indústria nacional. Já o capital estrangeiro entrava só como um coadjuvante, complementar o esforço nacional, mas nunca ser o protagonista do processo. E isso não ficou só na teoria. A própria criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, aqui no Brasil, são exemplos concretos dessa visão colocada em prática. Instituições que existem até hoje e que nasceram diretamente dessa lógica de Estado indutor do desenvolvimento. Só que, como a gente vai ver a seguir, esse modelo do nacional desenvolvimentismo não durou para sempre do jeito que nasceu.
Com o tempo, a própria CEPAL vai perceber os limites dessa fórmula e vai reformular o seu pensamento várias vezes ao longo das décadas seguintes. E é esse panorama completo, juntando o que a gente acabou de ver com um pouco do que vem depois, que o Ícaro vai apresentar agora, período por período.